E aí, minha gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois traumas que eu tenho desde a minha infância. Perde não, fica aí. Bom, gente, pra começar eu preciso dizer que doido não é o termo certo a se dizer. Eu sei, só que aqui na Bahia a gente usa muito esse termo, então eu acabei usando aqui no vídeo também, mas a minha intenção não foi ofender ninguém, por favor. Voltando ao tema, eu tenho esses dois traumas de infância, que é doido e cachorro. Só que assim, eu sempre fui uma criança muito medrosa, confesso. E os dois grandes medos que eu tinha na minha infância, na verdade, um não era medo, um era mais. Eu ficava muito impressionado com a morte. Então, quando morria alguém que eu conhecia, eu não conseguia dormir de noite. E eu tinha muito medo da noite. Então, era muito comum na minha infância eu ir para a cama dos meus pais à noite. Só que, como eu fui crescendo e eu sempre fui muito alto, eu não cabia mais na cama dos meus pais. Então, eu tinha que ficar na minha própria cama. E eu lembro que eu acordava madrugada, suando com medo. E a madrugada é engraçada porque ela te traz uma solidão, né? Eu lembro da sensação que eu tinha de que tá todo mundo dormindo, tá todo mundo tranquilo e você tá ali tremendo de medo. Mas eu cresci e esse trauma passou, esses medos passaram. Só que esses dois não passaram até hoje. Eles são em uma dose menor, óbvio, porque eu cresci e tal. A gente ganha um pouco de resistência com as coisas, com as situações. Só que assim, até hoje eu tenho um pavor. O que aconteceu? Na minha infância eu tinha 4 a 5 anos, se eu não me engano. E a gente tinha uma cachorra, eu morava em outro bairro. E a gente tinha uma cachorra, só que essa cachorra era muito valente também. E aí, eu e um primo meu, a gente saiu pra passear com essa cachorra e meu primo falou. Algumas casas acima tinha uma senhora que criava dois cachorros e esses cachorros geralmente ficavam soltos na rua. E assim que a gente saiu pra passear com a cachorra, meu primo falou: se algum cachorro vir pra cima dela, não corra porque o cachorro vai pra cima de você. E você sabe como criança é, né? Quando você diz não faça isso, a criança entende. Faça isso. E fica martelando na sua cabeça. E aí, beleza. Eu lembro que a gente foi passear com a cachorra. Na verdade, sobre o passeio eu não lembro muito bem, porque eu era muito criança. Mas eu lembro da mordida. E quando a gente voltou, eu lembro até hoje, que o cachorro veio pra cima dela e eu fiz o quê? Corri. E o cachorro saiu de um lado e atravessou a rua e eu saí correndo e eu fui tentar subir numa casa, eu lembro até que era tipo uma janelinha gradeada. Eu fui tentar subir. Pra quê? Tá ali uma mordida. Levei uma mordida. Eu lembro também que eu tive que tomar injeção e tal. E aí, beleza. Só que aí eu fiquei com trauma de cachorro, né? Porque quem já foi mordido sabe como é que é. E até hoje eu tenho esse trauma. Então, às vezes, o cachorro pode ser qualquer cachorro. Pode ser um pinche, pode ser um pitbull, pode ser um rottweiler. A gente fica com aquele... Acho que a gente volta, inconscientemente, volta aquela sensação de ter sido mordido. Então, a gente fica meio com receio e tal. E o outro é... Quem é bom sempre leva, né? Eu lembro que eu tava indo pro colégio, já com alguns amigos aqui também, que iam pro mesmo colégio que eu no ônibus. E você sabe como criança é, né? Naquela época, hoje bem menos, eu acho, mas naquela época iam muitas crianças no mesmo ônibus. Então é aquele barulho e tal. E tinha um rapaz que ele tem problema psicológico, não sei ainda se tá vivo ou não. E ele tava acompanhado da mãe. E aí ele tava na frente e as crianças atrás estavam perturbando ele, abusando, gritando, chamando ele de doido e tal. E eu, na minha, né? Estava em pé, continuei calado. Só que aí, como eu estava na frente do ônibus, as crianças todas que estavam antes de mim desceram, todas, e todas que estavam perturbando ele também desceram. E aí, o bonitinho aqui ficou por último, desceu do ônibus. Quando eu desci, tá ali nas costas. O doido me deu um murro. Sim, o doido me deu um murro. Só que eu não tinha feito porra nenhuma. Eu estava quieto no meu canto. E quem levou? Eu. E depois disso eu fiquei aterrorizado com esse doido. E ele morava perto aqui no meu bairro. Então o ônibus antes passava no bairro dele para vir aqui pro meu. Então na minha infância, como eu ia muito pro colégio sozinho nessa época, eu ficava
aterrorizado. Quando eu entrava no ônibus, mesmo ônibus com ele, eu falei, pronto, vou apanhar de novo, de graça. E hoje, esses traumas diminuíram um pouquinho não, bastante. Só que eu sempre tô em alerta, né? Eu criei uma casca e aí sempre que vem um cachorro eu converso ali mentalmente com ele, ó, fica no seu canto que eu fico no meu. E quando é um doido, uma doida, meu irmão, a única coisa que eu faço é ficar na minha também e em alerta. Porque se acontecer alguma coisa, eu tô ali ligado pra não levar de novo, né? Outra coisa importante que eu preciso falar. Você que tem cachorro, não importa se o cachorro é grande, pequeno, de que raça, vira-lata, sem raça, não importa. A questão é, uma pessoa que tem medo de cachorro, que já foi mordido por cachorro, não quer saber se o seu cachorro não morde. Ela tem medo. E medo é uma coisa incontrolável. Então, se você tá com seu cachorro na rua e a pessoa demonstrar medo, chame seu cachorro para perto de você. Não fique insistindo para a pessoa dizer, ele não morde não, ele não morde não. Que isso é chato. Ele não morde você. Ele pode não ir avançar, mas morder ele morde porque ele tem dente. Então, a pessoa que tem medo, a gente que tem medo, a gente não pensa nessas possibilidades. Já não vai me atacar. A gente acha que vai atacar. E o medo toma conta da gente de um jeito que a gente às vezes fica irracional. Então, se você tá com seu cachorrinho, você vê que a pessoa tá com medo, puxe o cachorro pra perto de você, facilite pra vida do outro que tem medo, porque às vezes é muito incontrolável isso. Eu digo por mim mesmo. Às vezes, momentos que eu tenho medo de cachorro e outros momentos que eu não tenho. E às vezes é cachorro pequeno. Às vezes eu me deparo com cachorro grandes e eu não tenho medo. Às vezes são cachorros pequenos que eu tenho medo. Na verdade, o que me mordeu foi um tamanho médio. Eu lembro até hoje. Não era muito grande, mas também não era muito pequeno. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é pra falar sobre esses dois traumas que eu tenho desde a minha infância. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, curtem, compartilhem, comentem aqui também. Me sigam lá nas minhas redes sociais, nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no Twitter. E me conte aí também se você tem algum trauma de infância, como é que é, se você já superou, se você já resolveu. Vamos conversar. Até mais.